Dia 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Foi nesta data, há mais de 200 anos, que foi publicado pela primeira vez um estudo sobre essa doença. E para explicar um pouquinho sobre os sintomas e tratamento, a repórter Juliana de Paula recebe um especialista no nosso estúdio em Campinas. Oi, Ju, bom dia para vocês. Oi, Ivan, bom dia para você e a todos que nos acompanham nesse momento. Estou aqui ao lado já da doutora e recebendo hoje a doutora Elizabeth Quagliato. Ela é neurologista e vai explicar um pouquinho para a gente, falar um pouco mais sobre a doença de Parkinson, que inclusive ela já me passou alguns dados, é a segunda doença neurodegenerativa do mundo e uma em cada 100 pessoas acima dos 70 anos tem Parkinson hoje no mundo também, né, doutora? Seja muito bem-vinda e bom dia. Muito obrigada, bom dia. E hoje é um dia especial para se falar dessa doença, que realmente, cada vez mais que nós temos idosos, aumenta a prevalência, aumenta o número de pessoas com a doença de Parkinson. Como que a gente pode definir essa doença, doutora? Essa doença chama atenção pelos seus sintomas motores, como nós falamos. É uma lentidão, rigidez muscular e o tremor, quando a pessoa está com os braços estendidos, em situação de repouso. E com o passar dos anos, com a evolução, existem também alterações de equilíbrio nessas pessoas. E a gente falava também em relação aos sintomas, como a senhora mesmo pontuou aqui, normalmente a gente liga a doença de Parkinson ao tremor. Porém, esses avisos, eles acontecem de outras formas também. Quais seriam esses sintomas que a gente muitas vezes não percebe? Exatamente. Hoje se sabe que dos achados, dos fatos mais comuns que antecedem, que vem antes dos sintomas como o tremor, é a perda de olfato. A pessoa perde o olfato ou diminui a capacidade de discriminar os tipos de cheiros anos antes de aparecer os sintomas como o tremor. E outro achado também que se mostra relacionado à doença é um distúrbio do sono, em que a pessoa acorda à noite agitada, como se ela vivesse o sonho e volta em seguida a dormir. Então essa pessoa, se ela também tiver uma perda de olfato, tem 70% de chance de vir a ter a doença de Parkinson. Porque a doença, na verdade, tem outros sintomas que não esses que são os mais evidentes. Os sintomas como o tremor em repouso e os outros mencionados. Certo. E a gente pode fazer o que, se é que há o que a gente possa fazer, na verdade, ou para lidar bem com uma doença, ou até mesmo para afastar a doença? Existe de repente, qualidade de vida? O que a senhora pode dar de orientação para quem nos assiste nesse caso? O que é importante é que a doença de Parkinson é tratável por muitos anos. Geralmente a evolução é boa, você consegue uma resposta ao tratamento com medicações que aumentem a eficácia do neurotransmissor chamado dopamina, que é, na sua falta, responsável pelo tremor, pela rigidez. O que é importante é que essa doença seja diagnosticada o mais precocemente possível. Então, para isso, você tem que prestar atenção se um lado do corpo mexe menos quando você anda, ou aquela perna arrasta, porque às vezes você não tem o tremor, às vezes você só mexe menos um lado do corpo. E a doença de Parkinson, do ponto de vista motor, começa de um dos lados do corpo, não dos dois. Muito obrigada, viu, doutora, pelas suas informações. Doutora Elizabeth Quagliato, neurologista, e agora a gente vai